E aí galera, sabe aquele filme do Homem-Aranha lá dos anos 2000? Hoje eu vou mostrar várias curiosidades bem interessantes sobre ele. Se você gostar do vídeo, pode deixar um like. E se achar legal o conteúdo, pode até se inscrever. É isso aí, vamos pro vídeo. Peter Parker inicialmente usaria um lançador de teias ao invés das famosas teias orgânicas. Enquanto o filme estava sendo desenvolvido, a ideia inicial era assim que o Peter Parker utilizasse os lançadores de teia, assim como nos quadrinhos. Existe até um pequeno teaser trailer lançado na E3 de 2001, onde aparece aquela cena do Peter testando os poderes no quarto, só que nesse teaser com os lançadores de teia. Em algum momento da produção do filme, o diretor Sam Raimi mudou de ideia e optou por retirar os lançadores do filme. Inclusive, na cena do Peter testando suas teias no quarto, em um trecho é possível ver o CGI para retirar o lançador do pulso do Tobey Maguire. Se reparar bem, você consegue ver. Sam Raimi disse que achava muito difícil um estudante do ensino médio ter recursos suficientes para criar um dispositivo com uma teia super resistente, que nenhuma empresa grande teria conseguido fazer. Então por isso o diretor preferiu a ideia de um dos poderes que a picada da aranha daria a Peter também seria lançar teias orgânicas de seu próprio pulso. E hoje em dia o Homem-Aranha do Tobey Maguire é conhecido por ser o único dos três a tirar teia sem nenhum dispositivo. Tem uma cena deletada com a aparição das Torres Gêmeas no filme? Existe um teaser trailer do filme lançado meses antes do atentado do 11 de setembro. Um dos bandidos assalta um banco, pega um helicóptero e fogem. Uns momentos depois o helicóptero é puxado para trás pelo Homem-Aranha, fazendo o helicóptero ficar preso entre as duas torres. Bom gente, não é porque existe uma cena de um trailer que não foi pro filme que ela é descartada. Diversas vezes cenas são criadas especificamente pro trailer, para hypar mais o filme. Então não dá pra confirmar se ela é ou não uma cena deletada, mas enfim, após os acontecimentos do 11 de setembro, quase tudo que envolvia as Torres Gêmeas no filme foi removido, incluindo pôsteres e alguns trechos de outros trailers onde as torres refletiam na lente do aranha e coisas assim. Eles tentaram remover ao máximo, porém se prestar bem atenção a algumas cenas do filme, você pode ver as Torres Gêmeas bem de fundo. É quase imperceptível, mas dá pra ver. O traje macabro descartado do Duende Verde. Esse é considerado por muitos muito maneiro. Sua máscara principalmente tinha articulações impressionantes, um visual bem semelhante aos quadrinhos. Só que uma grande preocupação para o estúdio era que a máscara do traje poderia ser muito assustadora para as crianças. Então por isso o traje foi descartado e trocado pelo visual que vimos no filme, que muita gente não gosta. A máscara do traje também era bem difícil de usar e exigia muito tempo para colocar no ator. Então eles tiveram sim motivos para não usá-la no filme. James Franco fez teste para interpretar o Homem-Aranha. James Franco, o ator que interpreta o Harry Osborn na franquia, tinha feito um teste para fazer o próprio Peter Parker. Depois de algumas semanas, Franco descobriu que não conseguiu o papel. Em vez disso, o diretor ofereceu o papel do melhor amigo de Peter. Descobri que não passei e fiquei desapontado. Mas então Sam Raimi, o diretor, me ligou e nos demos muito bem. Ele me perguntou se eu queria o papel de Harry. Ninguém mais havia feito o teste para o papel, então eu aceitei. Que doideira, né? Já pensou ver o James Franco sendo o Homem-Aranha? Será que seria legal? Ou será que seria tão nostálgico como foi com o Tobey Maguire? O que você acha? Esse não é o corpo de Tobey Maguire. Você já deve ter se perguntado como que o Tobey conseguiu ficar tão magro desse jeito nessa cena e depois acordar e estar com um ótimo físico. Na verdade, esse corpo não é dele, é um corpo de um outro ator e com a ajuda do CGI puderam colocar a cabeça de Maguire por cima. Quando ele acorda e vê no espelho seu novo físico, esse sim é o corpo de Tobey Maguire. O ator disse que treinou durante 5 meses, 6 dias por semana e 4 horas por dia com nutricionistas e treinadores para ficar bem em forma. E eu acho que deu certo, meu sonho de infância era ser bombado igual o Tobey. A cena do refeitório não foi feita com CGI. Tobey Maguire disse que inicialmente a cena iria ser feita digitalmente, porém alguém da produção teve a ideia de ficar acima da câmera, largar aqueles alimentos e torcer para que tudo caísse direitinho. Algumas fontes dizem que a cena vista no filme já era da tomada 156, mas não se sabe ao certo se isso é verdade. Hugh Jackman quase teve uma participação especial como Wolverine no filme. O ator afirmou isso para um site de notícia em 2013. Ele disse que apareceria no filme num momento divertido, mas o pessoal não conseguiu encontrar o traje do Wolverine do filme dos X-Men. No primeiro Homem-Aranha, Kevin Feige me lembrou disso. Nós realmente tentamos fazer com que eu fizesse alguma coisa, uma piada ou apenas uma cena ou algo assim, disse Jackman. O problema é que não conseguimos encontrar meu traje, então quando eu já estava em Nova York não conseguimos fazer isso. Uma coisa engraçada é que o Homem-Aranha não Tobey Maguire aparece um erro de gravação no DVD do filme dos X-Men. Victor, take one, A mark. B mark.
O traje vermelho e preto desenhado por Alex Ross. Um traje que possivelmente seria utilizado no filme foi esse, que foi criado pelo artista Alex Ross, um desenhista muito famoso nesse ramo de super-heróis e coisas assim. O traje era bem diferente da versão final, a cor ao invés do azul era preta, só que essa parte era bem mais à vista, as lentes eram pretas, o emblema era bem diferente também, ele teria lançadores de teia também. Ele até lembra muito o traje do Homem-Aranha Superior, criado em 2013, que foi inspirado nesse traje do Alex Ross. Esse traje talvez tenha sido até utilizado nas gravações, porque naquele teaser da E3 tem um rápido trecho onde aparece o Homem-Aranha usando esse traje. O traje final foi desenhado por James Ashton, dessa vez mantendo mais fidelidade aos quadrinhos. Design esse que foi utilizado nos 3 filmes, apenas com pequenas alterações. Outra curiosidade é que no jogo clássico do Homem-Aranha do PlayStation 1, esse traje é desbloqueável e você pode utilizá-lo no game. Legal, né? Tobey Maguire não conseguia respirar na famosa cena do beijo de ponta cabeça. De fato, essa cena é um dos maiores, se não o maior beijo da história do cinema. Mas você sabia que nessa cena tão icônica, Tobey Maguire enfrentava bastantes dificuldades respiratórias? Ele falou numa entrevista que não conseguia respirar devido à água da chuva entrando em seu nariz, tornando a execução da cena bem desconfortável para ele. Quando eu estava de cabeça para baixo, não conseguia respirar, disse Maguire. A água da chuva estava entrando no meu nariz. Não poderia ter sido mais desconfortável, literalmente não conseguia respirar. A atuação do Tobey nessa cena foi ótima, não dá pra perceber que ele tá numa situação agoniante, né? É verdade. Ed Brock teria feito uma aparição nesse filme? A resposta é sim. Parece que chegaram até a gravar cenas com o ator Richard C. Everbeck, que interpretaria o Ed no filme. Ele até é citado numa cena no Clarim Diário. Peraí, o problema é que não temos uma foto decente. O Ed está atrás há semanas. Essa aí nem com lupa. Decente, o Ed está atrás há semanas. Essa aí nem com lupa. Existe até uma foto bem rara onde aparece ele junto com outros atores no set do filme. Inclusive no segundo filme ele também aparece de forma bem discreta no jornal do Clarim sobre o desaparecimento do Homem-Aranha. Ele é acreditado na matéria por ter tirado a foto. Foto por Ed Brock. Bom, aí você se pergunta, isso significa que o pessoal do Clarim já tinha contato com o Ed desde lá do primeiro filme? Como ele aparece como se fosse a primeira vez no terceiro filme? Tipo, ninguém que trabalhava lá conhecia ele, como isso explica essas referências? Bom, no primeiro filme, as cenas com o ator Richard C. Everbeck foram cortadas. E quando uma cena é cortada, ela já não é mais 100% canônica. E aquela citação sobre o Ed pode ter sido sobre qualquer outro Ed. Qualquer cara aleatório que já havia trabalhado por lá. Então isso dá a entender que o Ed citado no primeiro filme não se trata do Ed Brock que a gente conhece. Tá, mas e no segundo, que ele é acreditado no jornal? Bom, dessa vez pode ser considerado só um furo de roteiro, porque não tem muito como explicar isso daí não. Então, infelizmente é um furo. Agora que eu não tô entendendo mais nada. Existe até uma teoria que um fã fez sobre o Ed do Richard C. Everbeck ser o Ed Brock pai, o Ed Brock Jr. do Topper Grace ser o Ed Brock filho, por ter o Jr. no final, e o Ed do Tom Hardy ser o Ed Brock neto. É uma teoria bem legal, se vocês quiserem ver depois é só pesquisar lá no Reddit. Esse cara não é apenas um cientista aleatório do filme. Mendel Stromm, o cientista conhecido por ajudar Norman a se transformar em uma espécie de super soldado, mas tudo dá errado, Norman fica louco e mata o coitado. Pois é, ele é um personagem bem esquecido nesse filme, mas não, ele não é só um cientista NPC criado pro filme, mesmo que pareça. Nos quadrinhos, Stromm foi um professor universitário de Norman Osborn na Empire State Industries, e mais tarde se tornou sócio da Oscorp. Ele tinha um papel meio parecido com o do filme, era ligado ao soro que transformou Norman no Duende, assim como no filme. Um tempo depois, Norman demite o doutor por descobrir que ele estava desviando fundos da Oscorp. Stromm tentou inventar umas desculpinhas, mas não rolou e Norman deu ele à polícia. Depois de alguns anos de prisão, Stromm foi libertado e como vingança criou alguns robôs para assassinar o Norman. Ele foi parado pelo Homem-Aranha e forjou sua própria morte. Depois ele teve várias outras aparições, mas mesmo assim é um vilão não muito conhecido do Homem-Aranha e um tanto esquecido. Claro que para um leitor de quadrinhos ele é lembrado, mas para quem vê só os filmes, como muita gente, nem lembrava do rosto desse maluco, né? Pois é, gente, esse cientista que ajuda o Norman a se transformar no Duende Verde acidentalmente não é apenas um personagem aleatório, não. Galera, chegamos ao final do vídeo. Eu espero ter ajudado vocês a saber um pouco mais sobre esse filme tão marcante e revolucionário, assim como os filmes dos X-Men também. Acredito que esses dois longas, justamente com outros lançados nessa época, tenham dado um impulso ao gênero de filmes de super-heróis.
Alguns anos depois tivemos Batman Begins, Homem de Ferro, sequências de X-Men e vários outros filmes. Aliás, se quiserem mais vídeos sobre curiosidades dos filmes que eu mencionei, é só comentar aqui embaixo. Se deixarem um gostei também vai ajudar bastante. Tamo junto, rapaziada, até a próxima!